passo a palavra ao eminente advogado doutor Rafael, no prazo regimental. Vossa Excelência terá 16 Pois não, minutos. excelência. Senhor presidente, excelentíssimos senhores desembargadores, senhora desembargadora, relatora, doutora Patrícia, muita satisfação vê-la aqui. Senhor presidente, eu queria começar dizendo que, felizmente, não estamos julgando Cacau Ramon. Estamos julgando Jânio Natal. Jânio Natal não é um influencer que tem 20 milhões de seguidores. Jânio Natal não roda o Brasil se lançando candidato para simplesmente colocar alguém. Jânio Natal tem uma base. Jânio Natal tem uma base regional no extremo sul da Bahia. Jânio Natal foi prefeito, sim, de Belmonte, e teve orgulho de ser prefeito de Belmonte, e foi prefeito de Porto Seguro, como é prefeito de Porto Seguro, com muito orgulho. Me chama muita atenção, quando numa impugnação de registro de candidatura, que deve ter o apontamento específico de uma inelegibilidade, se necessita trazer tantos fatos e tantas elucubrações para justificar o injustificável. O que se busca, e isso está às claras, é que essa corte faça um julgamento moral de Jânio Natal. Um julgamento de se o seu comportamento de um dia ter sido eleito em Belmonte, ter permanecido deputado, ele não permaneceu influencer. Ele optou por um mandato que também foi conquistado nas urnas. Mas o que se busca aqui é que essa corte, não o eleitorado, faça o julgamento de se da forma como ele agiu há 8 anos deve repercutir na sua elegibilidade. Excelências, é comezinho. É comezinho que os direitos políticos são fundamentais. E direitos fundamentais devem sempre ser privilegiados numa ótica de máxima efetivação desses direitos. E é exatamente por isso que as restrições aos direitos fundamentais, como é o caso da inelegibilidade, devem sempre ser interpretados de forma restritiva. O que busca a parte recorrente é uma extrema ampliação de inelegibilidade. Mas nós chegaremos lá. Eu peço licença para fazer uma leitura de um breve trecho de José Afonso da Silva, em que ele fala exatamente sobre isso. Abre aspas. O princípio que prevalece é o da plenitude do gozo dos direitos políticos positivos, de votar e ser votado. Por conseguinte, a interpretação das normas constitucionais ou complementares relativas aos direitos políticos deve tender à maior compreensão desse princípio, deve dirigir-se ao favorecimento do direito de votar e de ser votado. O que é que nós realmente precisamos decidir hoje, excelências? O que é que essa corte precisa decidir? A pergunta é muito simples, senhor presidente. A pergunta é muito simples. Em 2016, ao ser eleito e não tomar posse, Jânio Natal exerceu mandato de prefeito? Jânio Natal se tornou prefeito sem ter tomado posse? Essa é a pergunta que precisa ser respondida. Doutor Ricardo Maracajá, com essa pergunta e com essa resposta se decide a causa. E como é que nós chegamos a essa conclusão? Doutor Salomão já trouxe, na verdade, a solução. É com a distinção entre mandato, posse e mandato e eleição. Com todas as vênias, não é a justiça eleitoral que assim define, porque a justiça eleitoral ela trabalha com as normas postas, com as normas constitucionais legais postas. Quem distingue a eleição de diplomação, posse e mandato é a Constituição Federal. O que pretende a parte recorrente é uma deturpação da própria Constituição. Excelências, o que é diploma? Diploma nada mais é do que um título concedido à Justiça Eleitoral àqueles que alcançaram o resultado de primeiro lugar numa eleição majoritária, e este título dá àquele sujeito
o direito subjetivo ao exercício do mandato. É lógico que o título que lhe dá o direito subjetivo a exercer o mandato não se confunde com o próprio mandato. A posse, por outro lado, como bem diz Rodrigo Lopes Ilho, é o ato formal que habilita o eleito para o efetivo exercício do mandato. É através da posse que o eleito se insere no exercício de sua atividade política, sendo certo afirmar que a investidura do mandato ocorre com a posse. Posse essa que, diga-se de passagem, é conferida não pela Justiça Eleitoral, mas pela Câmara Municipal de Vereadores, pela Assembleia Legislativa, no caso de governadores, pelo Congresso Nacional, no caso de presidente. Nós vivemos num país, num Estado democrático de direito, tripartite. A Justiça Eleitoral tem a sua participação enorme, essencial na eleição brasileira. Lógico, mas a Justiça Eleitoral não dá posse. A posse ocorre perante o Poder Legislativo. E na ausência de posse não há exercício de mandato. Quem concede a posse, portanto, é o Poder Legislativo. É importante dizer, já foi dito, mas vou repetir, Jânio Natal se elegeu, de fato, prefeito em Belmonte. Ele era deputado estadual. Ele não renunciou ao mandato de deputado. Ele continuou exercendo o mandato de deputado. E a pergunta que se faz é, se ele se tornou prefeito, como quer a parte recorrente, porque é impossível pretender a aplicação do parágrafo 5º do artigo 14 sem atribuir a ele a condição de prefeito, como ele não perdeu o mandato? O artigo 54, inciso 2 da Constituição Federal, impõe a perda de mandato a deputados que eventualmente venham a ser titulares de mais de um cargo mandato eletivo. Se prefeito fosse, perderia porque continuava deputado por força do artigo 28 da mesma Constituição. São situações incompatíveis. É um paradoxo que não se ultrapassa. Ou ele continuou deputado, como de fato continuou, ou ele virou prefeito e nunca virou, nunca tomou posse. É preciso dizer, às vezes, o óbvio. Prefeito eleito, mas não empossado, não tem poder algum, não exerce nenhuma competência constitucional, não recebe remuneração, não incide em impedimentos, não tem foro privilegiado, diferentemente, por exemplo, dos deputados que têm prerrogativa de foro desde a diplomação. No caso de prefeito, não, é a partir da posse. Não pode convocar a Câmara Municipal de forma extraordinária, não ordena despesas, enfim, não representa, não comanda o município de forma nenhuma. Então, essa questão, excelências, que parece complexa, ela, na verdade, é muito simples. E ela se resume ao próprio texto constitucional do parágrafo 5º do artigo 14, que eu não vou ler todo, apenas a parte inicial, porque é uma norma que tem um direcionamento direto, subjetivo. Ela atinge função. A inelegibilidade decorrente da impossibilidade de reeleição inicialmente e depois com a emenda constitucional que permitiu a primeira e única reeleição consecutiva, ela é de natureza funcional. Inelegibilidade funcional. E a que função ela se dirige? Aos chefes do Poder Executivo. Presidente da República, governadores do Distrito Federal e dos estados e prefeitos. Se ele não assumir o cargo de prefeito, como eu posso impor uma inelegibilidade que tem que ser interpretada de forma restritiva pelo simples fato de ter sido eleito e diplomado? A norma é direta, é clara, ela tem direcionamento claro de função de prefeito. Sem exercício de mandato, não há que se falar em prefeito. Mais uma vez é Afonso da Silva, falando sobre a reeleição, eu peço licença para fazer a leitura, ele diz, para que se componha a inelegibilidade em causa, é necessário que o titular, originário ou sucessor, tenha exercido, por um instante que seja, o cargo no período de seu mandato. E complementa, citando Pontes de Miranda em seus comentários à Constituição de 46, se apenas tomar posse
e não entrar em exercício do cargo, não se compõe à inelegibilidade. Esse é exatamente o posicionamento de todos os precedentes do Supremo Tribunal Federal e do TSE. Quando nós vamos a toda a discussão do prefeito itinerante, da família itinerante, da inelegibilidade reflexa do parágrafo 7º, em todos os precedentes, ainda que em trechos de ementa se fale apenas em reeleição e na impossibilidade de terceira eleição, mesmo nas ementas, e especialmente em todos os votos, há referência expressa, direta, a exercício de 2 mandatos consecutivos. Porque o que se quer evitar é exatamente a eternização no poder de uma mesma pessoa. O que se quer evitar é o 3º mandato consecutivo. É isso que a Constituição veda. E não à toa ela fala em prefeito e não fala pessoas que se elejam. Vejam que a lei orgânica, por exemplo, de Porto Seguro, como todas as outras leis orgânicas, tem a previsão no artigo 51 de que se o sujeito eleito diplomado não aparece e não toma posse, o cargo é declarado vago. Não é que ele perde o mandato porque ele nunca o teve. Essa é uma hipótese que não está elencada naquelas de perda de mandato ou de cassação. Porque para perder o mandato eu tenho que tê-lo primeiro. E no caso, o que se dá é a declaração de vacância, já que não houve exercício de posse. Esse conceito, portanto, excelências, é constitucional. Só se adquire a condição de prefeito com a posse. Eu faço referência ainda. Nós tivemos uma consulta, senhor presidente, no TSE, sob a relatoria do ministro Aires Brito, a consulta 1476. E a consulta tinha exatamente a seguinte resposta do ministro Aires Brito, à unanimidade seguida pelo TSE. Vice-prefeito eleito para o período de 2000 e 2004 e reeleito para o período de 2004 a 2008, diplomado apenas na primeira eleição, mas não empossado em nenhuma dos pleitos, ausência de impedimento à nova candidatura. Pode candidatar-se a vice-prefeito o candidato que, eleito para o mesmo cargo nas 2 eleições anteriores, não foi empossado em nenhuma delas. E ele justifica em sua fundamentação dizendo: se não há posse, a investidura deixa de se perfazer. E não se perfazendo, já não há como incidir a regra constitucional da limitabilidade de reeleição para o único período subsequente. Eu volto a dizer, excelências, o que pretende-se aqui é julgamento moral. É atacar o comportamento do meu constituinte como se fraude fosse. Mas fraude exige uma burla. O exercício de um direito regular de forma escamoteada para, com isso, alcançar um fim ilícito. E eu pergunto, qual foi o escamoteio? Qual foi o esconderijo? Qual foi o ponto que meu cliente, senhor Jânio Natal, utilizou de forma abusiva, de forma a enganar a justiça eleitoral, a justificar o exercício de uma fraude nesta eleição? Tudo o que se disse aqui diz respeito à eleição de 2016. Nós estamos em 2024. Pretende, então, a parte recorrente apurar em 2024, no registro de candidatura, uma eventual absurda tese de fraude em 2016, 8 anos atrás? Que eu saiba, a nossa Constituição tem a previsão, no parágrafo 10 do artigo 14, da ação de impugnação de mandato eletivo para apuração de fraude naquela eleição. Não seria este o ambiente para essa discussão. Mas ainda que se fosse, nós não estamos diante de absolutamente nenhuma burla. Nós estamos, na verdade, diante de um exercício regular de um direito, que é o de renunciar a um direito. Todos nós, cidadãos, temos a prerrogativa de renunciar a um direito. Vossas Excelências aqui estão exercendo biênios e têm a prerrogativa de, eventualmente, renunciar em seus biênios. Ou até de ter sido nomeados pelo presidente da República, no caso dos representantes da classe de juristas, e não tomar posse. E jamais terão sido desembargadores eleitorais nesse caso. Jamais terão estado sob a fiscalização do CNJ neste caso. Como eu disse, excelências,
Na verdade, o que a gente tem é um caso simples. É um caso simples em que se busca fundamentos morais para dizer que seria gravíssimo que essa corte aceitasse um registro de candidatura plenamente legítimo. Eu vos digo, em contraponto, gravíssimo será, ou seria, indeferir um registro de candidatura baseado em uma interpretação absurdamente ampliativa, reconhecendo fraude de eleição passada, sem que isso esteja nem no momento, nem no ambiente próprios. Por todas essas razões, é que se requer que seja mantida a sentença de primeiro grau e mantido o deferimento do registro de Jânio Natal para prefeito de Porto Seguro. Muito obrigado, senhor. Eu vou pedir, venha a Sua Excelência, venha a todos os membros, cedo prazo de registro, que é até segunda-feira, mas eu preciso pedir vista dos autos. Não, pedido de vista do desembargador.